Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou o Matheus Germano e este é o meu canal, aqui onde nós falamos de empreendedorismo, falamos sobre performance, sobre carreira, e hoje eu vim aqui para falar sobre um tema extremamente importante, relevante e atual, que é sobre a reforma tributária. Exatamente. Isso que tem tirado sono de tantos empresários, tantos contadores. Hoje eu, Matheus, venho aqui falar como contador. E a minha missão é esclarecer para você de forma objetiva, clara, que você consiga sair desse vídeo entendendo exatamente quais são os pontos dessa reforma tributária e especificamente sobre esse vídeo nós falaremos sobre o split payment, que é o novo método de arrecadação de impostos da Receita Federal. Olha, eu trabalho com tributação faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eu vivo imposto, enfim. Esse com certeza é um dos maiores métodos de arrecadação do mundo. Sim, e o Brasil quem está lançando ele. Por isso que é extremamente importante você, como empresário, estar por dentro do que efetivamente vai acontecer, qual pode ser o impacto disso dentro da sua empresa. Então fique atento nesse vídeo, porque nós vamos esclarecer e desmistificar de uma vez por toda o que é o split payment. E de onde que veio isso? O split payment ele nasceu dentro da reforma tributária. Né? Lá em dezembro de 2023, a emenda constitucional 132 criou dois novos impostos, são eles o IBS e o CBS. Os dois juntos eles vão substituir alguns impostos que já existem, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. 5 impostos agora viram 2. E lá dentro do texto dessa nova resolução, né, em janeiro de 2025, ele apareceu pela primeira vez na Lei 214, a Lei Complementar 214. E basicamente, o que é o split payment? Ele é basicamente um pagamento dividido. E o que é, na prática, esse pagamento dividido, split payment? Hoje, quando você faz uma venda, hoje quando alguém executa um pagamento, seja ele através de Pix, boleto bancário, cartão de crédito, débito, o dinheiro cai de forma inteira e completa na conta do vendedor, correto? Claro que tem ali, de repente, deduções de taxa de cartão, de taxa de liquidação de boleto, mas o valor ele é pago inteiramente na conta do vendedor. Exemplo, eu, Matheus, estou vendendo uma garrafa por R$10. A hora que você passa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, cai na minha conta o valor de R$10. Pelo menos nominalmente falando, correto? O pagamento dividido, o split payment, ele vai fazer a retenção no ato do pagamento do imposto e já mandar para o governo. Então, em linhas práticas, o que seria isso? Eu, Matheus, vendo uma garrafa de R$10. Essa garrafa de R$10, a hora que você executa o pagamento através de Pix, cartão de crédito, boleto, enfim, cai na minha conta não mais os R$10, mas, por exemplo, vai cair os R$8 e o restante vai direto para a Receita Federal. Né? A alíquota executável em cima do meu produto, baseado na minha atividade, no que eu vendo, ele já será deduzido e cairá diretamente na conta do governo. E o restante na minha conta. Qual é o impacto, então, Matheus, que isso pode ter dentro da minha empresa? Bom, a gente sabe que hoje a gente tem um grande gargalo na indústria, nos comércios, enfim, nas empresas em geral, que se chama fluxo de caixa. E é aí o principal impacto que esse novo método de arrecadação terá. Por quê? Hoje, você faz a apuração desses impostos e você paga esses impostos com 30, 40, até 60 dias, né? E o que a gente faz, na verdade, é reter este dinheiro dentro do fluxo de caixa para conseguir trabalhar com ele. E
uma vez que você faz a apuração, não necessariamente você vai pagar esse imposto. Então, o que pode acontecer é que você faz a apuração, você recebe, por exemplo, se você for do Simples Nacional, você recebe o DAS, você fala, cara, estou apertado, o fluxo de caixa está apertado esse mês, não vou pagar. E você utiliza aquilo dentro da sua operação. Isso não vai mais acontecer. Então, um dos principais pontos de impacto desse novo método de pagamento é a gestão do fluxo de caixa. Empresa que tem fluxo de caixa deficitário vai sofrer muito. Por que vai sofrer muito? Justamente porque o dinheiro que não pertence a você, que é devido sobre imposto, ele já vai diretamente no ato do pagamento para o governo e para os destinos que eles precisam ir. Isso vai diminuir o montante de dinheiro na mão, na disponibilidade da empresa, do caixa da empresa, para conseguir trabalhar. Matheus, beleza, mas como que vai ser exatamente esse modelo de retenção? Como que vai ser essa retenção? Baseado, como que eles vão saber os valores que eles precisam reter? A Receita Federal ela já divulgou nessa lei dois métodos, dois modelos de retenção. Né? A lei prevê dois jeitos de fazer essa retenção. O primeiro modelo, padrão, que é o banco consulta a nota fiscal daquela venda específica e retém exatamente o valor devido. O segundo é o modelo simplificado. Em vez de calcular venda por venda, o banco aplica um percentual fixo definido antes do setor. Ele aplica um percentual fixo definido antes por setor. Por exemplo, uma loja de roupa retém um percentual, uma loja de farmácia, uma loja de carros, um restaurante e outro. Cada um tem sua especificidade. Então, e depois disso, faz o acerto das contas. Se teve mais dinheiro retido, você recebe uma restituição. Se faltou reter este valor, logo você tem que pagar mais. Então, basicamente, no primeiro modelo, seria o modelo inteligente, ele vai fazer a verificação nota a nota, vai fazer essa compensação e vai reter exatamente. O que eu, particularmente, acho que é um modelo muito complexo e muito difícil de se gerir. Talvez funcione mais a longo prazo, porque hoje a gente já tem dificuldades com conexões simples, como por exemplo o GovBR, através do ECAC. Então são sistemas que a gente utiliza para fazer apurações, para entrar no ambiente da empresa e a gente tem muita dificuldade já de conexão. Agora imagina esse tanto de pagamento simultaneamente sendo feito, essas consultas simultaneamente sendo feitas, entrando e conferindo nota fiscal. Eu particularmente acho que não será tão simples assim essa implementação. E o segundo método, explicando de maneira prática, que é, na minha opinião, mais prático, eu acho que é o que mais vai funcionar, que existe uma alíquota pré-estabelecida de acordo com a sutividade. Então, por exemplo, uma loja de carro, ela tem uma alíquota específica de carro, como eu falei, um restaurante, ela tem uma outra alíquota específica. O que vai se fazer é aplicar essa alíquota e no final de um período determinado é feita a apuração. Você reteve a mais do que era necessário, então toma a restituição. Você reteve abaixo do que era necessário, então você tem que pagar. É basicamente o funcionamento do imposto de renda pessoa física hoje. E como que vai funcionar o cronograma de implementação disso? Bom, o cronograma ele é mais gradual do que a maioria das pessoas pensam. Em 2026, o sistema está em fase de testes. As alíquotas elas são simbólicas, menos de 1%, né, no total. E ninguém está sendo cobrado de verdade ainda. A partir do segundo semestre de 2027, o split passa a valer de fato, mas ainda é facultativo. Como assim, Matheus? Ele não é obrigatório, então basicamente um convite, vai quem quer, mas não é todo mundo. É só entre empresas, sim, é só B2B, ele ainda não estará disposto diretamente para a pessoa física, né? E só para a CBS, o IBS entra depois, em etapas futuras, né? Em 2028, ele deixa de ser opcional, né?
entre empresas e começa a alcançar também consumidores finais. Ou seja, nesse período ele vai abranger, teoricamente, toda a cadeia de consumo, né? Você comprando no supermercado, na farmácia, comprando um carro, independente de onde seja, já vai ter essa retenção, né? A meta é de que em 2033, até 2033, o ICMS e o ISS deixam de existir de uma vez, não vai mais existir, e encerra a transição. Então, nós estamos falando de uma mudança de 10 anos, né? A gente está mudando toda uma estrutura tributária e financeira que rege um país. Então, se a gente analisar, essa reforma tributária começou em 2023, ela vai se encerrar só em 2033. São 10 anos de implementação. Muita coisa ainda pode mudar, muita coisa pode acontecer e é extremamente importante que você fique atento para conseguir espremer o máximo de conhecimento, porque, um parênteses aqui muito importante. Você que empreende, você que é um empresário, você que tem um CNPJ, você que também trabalha com resultado, tá? De alguma maneira intrínseca ligada a essa operação, você precisa estar muito atento. Não se baseie apenas em vídeos de Instagram, não se baseie apenas em fala de pessoas. Tal pessoa falou que vai ser assim, tal pessoa falou que vai ser assim. Consulte um contador, consulte um tributarista, alguém que esteja preparado para te ajudar nisso. Porque essa reforma tributária não é brincadeira, vai sim potencializar muitas pessoas, muitas empresas, mas vai quebrar muitas empresas também. Por que que vai quebrar, Matheus? Por falta de gestão. Então, se você não tiver uma gestão muito bem aplicada, você pode, sem sombra de dúvidas, quebrar a sua empresa. E esse é o mecanismo, o método de funcionamento por dentro, tá? Só que tem uma pergunta que praticamente ninguém está fazendo. E é muito importante a gente analisar isso, que é por que nenhum outro país do mundo aplicou um sistema desse na prática para a economia inteira? Por quê? No próximo vídeo dessa série, que vai ser uma série de vídeos explicando e desmistificando um pouco mais sobre esse assunto, eu vou te mostrar os países que tentaram aplicar isso e desistiram, e por que desistiram no meio do caminho. Talvez possa ser uma tendência para o Brasil ou não, né? O importante é a gente ver modelos que já foram feitos parecidos e aonde deu os possíveis erros, né? Onde eles acabaram desistindo, e para que a gente também fique atento nessa movimentação toda do mercado, porque, mais uma vez, é uma opinião do Matheus. Essa é uma mudança muito complexa, né? A gente está falando de mudar todo o sistema operacional de tributação de um país, complexo como é a tributação do Brasil. Então, seria uma utopia a gente achar que escrever um plano e executar ele sem falhas seria uma coisa extremamente simples. Não, muitas mudanças terão que ser feitas, adaptações, né, de acordo com a cultura, enfim. Então, fique por dentro desses vídeos que a gente está fazendo, dessa série de vídeos, para que você não perca absolutamente nenhum dado, nenhuma dica e atualização sobre esse assunto tão importante que vai ter bastante impacto na nossa vida. Beleza? É isso, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.